Na sua vida, plano de ação, a missão a essa prioridade. Eis que estou fazendo uma coisa. Atenta à sua finalidade de animar a vida religiosa consagrada no Brasil, a CRB promoveu no triênio 2016-2019 a comunhão entre os membros dos diversos institutos religiosos, sociedades de vida apostólica e novas formas de vida consagrada. Irmãos e irmãs queridas na vida consagrada, estamos quase findando o triênio marcado por inúmeras experiências, tanto no âmbito da sociedade como da igreja e da vida consagrada. Como vida religiosa, buscamos firmar nossa vocação e identidade, que é seguir Jesus na alegria e na radicalidade do Evangelho e estar com Ele e como Ele, preferencialmente ao lado dos pobres, dos pequenos, dos doentes e das pessoas colocadas à margem da sociedade. Imensa é a nossa gratidão a Deus, divina e trina ternura, que nos acompanhou e nos fortaleceu nesse triênio que terminamos. Convido você agora a estar conosco, estar em sintonia, para juntas e juntos contemplarmos a vida e a missão da CRB nos últimos 3 anos. Como vida religiosa consagrada, em processo de transformação, estamos conscientes da crise pela qual passa o nosso país. Nós sofremos as medidas que violam os direitos constitucionais, como a proposta da reforma da Previdência, a redução dos recursos para uma educação melhor para o nosso país, o armamento da população que nos preocupa tanto, sérias ameaças às políticas de proteção aos indígenas, aos ribeirinhos, aos quilombolas e a proteção social às crianças e adolescentes. E mais liberação de mais agrotóxicos e pesticidas para devastar ainda mais a nossa terra, principalmente a Amazônia, comprometendo e agravando a saúde do nosso povo. E ainda a entrega do pré-sal ao capital estrangeiro. Tudo isso nos preocupa e nós podemos refletir como São Paulo neste momento. Temos este tesouro que é a nossa vida consagrada, nossa vida cristã, em vasos de barro. Somos atribulados de todas as partes, mas não esmagados. Estamos em tremenda dificuldade, mas não desesperados. Derrubados, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, para que em nosso corpo também se manifeste a vida de Jesus. 2 Coríntios 3, 7 a 10. A vida tem que prevalecer, irmão e irmã. Escolhemos a vida. Deus é vida. Então, como consagradas e consagrados, convidamos a perceber que Deus tem feito nascer coisas novas, tem nos mostrado horizontes e nos dado lucidez e coragem para prosseguir o nosso caminho. Acompanhamos então a nossa história desses 3 anos. Eis que vou fazer brotar da terra seca. Estamos em uma época de crise. Entre 2017 a 2010, vivemos profundas transformações e grandes desafios. Entre 2011 e 2013, grandes desafios do mundo complexo e plural, da realidade da Igreja e da vida religiosa consagrada. Entre 2013 e 2016, estamos numa encruzilhada da nossa história. Entre 2016 e 2019, crise política, ética, econômica do Brasil. A 24ª Assembleia Geral Eletiva, realizada de 11 a 16 de julho de 2016 em Brasília, trabalhou o lema "Eis que estou fazendo uma coisa nova", que se tornou o núcleo do horizonte
para o triênio 2016-2019, especificado em 4 prioridades definidas pela Assembleia. Como vida religiosa consagrada em processo de transformação, conscientes da crise política, ética, social e econômica no Brasil, cremos que Deus está fazendo coisas novas. Iluminados e iluminadas pela Trindade, sentimos-nos convocados e convocadas a viver em saída e a tecer relações de misericórdia, com palavras, gestos e atitudes humanizadoras, priorizando os empobrecidos e os vulneráveis, as juventudes e a ecologia integral, pelas trilhas da mística e da profecia e da esperança criativa, visamos fidelidade ao projeto de Deus. Foi o Espírito Santo que fez arder os nossos corações e nos impulsionou a sonhar com o vital horizonte. Foi o fogo do Espírito que nos iluminou e purificou para o novo. Este novo se tornou visível e audível nos clamores do povo e na ecologia que tem sede de justiça, respeito e cuidado. A CRB convidou a vida religiosa consagrada do Brasil a crer que Deus está fazendo coisas novas entre nós, no cotidiano, nas nossas comunidades e nos ambientes de missão. Precisamos apenas abrir a mente e o coração para ver com nitidez. Vejam que estou fazendo uma coisa nova. Ela está brotando agora e vocês não percebem? As atividades que brotaram do horizonte marcaram e ajudaram a vida religiosa consagrada a encontrar o sentido mais profundo da sua vida. Pois o trauma torna a estátua dor e sal. A história da salvação é uma experiência de saídas para que acontecessem novidades sempre em prol da vida. Isso fica claro em um texto bíblico chave, pois o resto da história do povo de Deus é consequência do que ele nos ensina. No 3º capítulo do livro do Êxodo, Deus se manifesta como quem está muito ligado à realidade dos seres humanos e intervém na história. Longe de se apresentar como um Deus distante, indiferente na sua transcendência, diante do sofrimento humano, ele diz: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir para uma terra fértil e espaçosa. O nosso mundo de novos areópagos convida a vida religiosa consagrada para uma saída semelhante, deixando coisas que são boas em si, como as que Abraão deixou, para descobrir o novo que Deus quer criar com a nossa colaboração. Assim como esse nômade desconhecido que se tornou semente de uma grande bênção, a coragem de sair das seguranças que às vezes nos amarram, limitam e até nos tornam irrelevantes no mundo atual, vai fazer da vida religiosa consagrada uma bênção para muitos, talvez por caminhos que nem podemos ainda imaginar. Uma coisa nova, eis que vem. As luzes e as sombras da travessia da família humana se apresentam hoje como sinais dos tempos que nos convidam à escuta
e ao discernimento sobre o que o Espírito diz às igrejas. Os cenários da atualidade provocam a vida religiosa consagrada a repensar profundamente a sua vocação e missão, para que seja sustentada por uma apropriada reflexão teológica, uma conversão interior, uma clareza de horizontes e uma ousada ação evangelizadora. O Papa Francisco colocou com vigor e clareza o imperativo exigente de uma reforma da Igreja, retomando a herança do Concílio Vaticano II. Também para a vida consagrada, urge acontecer uma profunda reforma a fim de continuar sendo sinal e profecia no mundo de hoje, caminhando junto, testemunhando a verdade com a caridade, assumindo o diálogo como caminho da evangelização. O Plano Trienal da CRB 2016-2019. Foram aprovadas na Assembleia 4 prioridades. A primeira prioridade é integrar mística e profecia. A segunda, relações humanizadoras e solidárias. A terceira, missão com opção preferencial pelos pobres. E a quarta prioridade, a intercongregacionalidade. Então, logo após a realização da 24ª Assembleia Geral, nos reunimos como diretoria e assessores nacionais, executivos, para delinear o que chamamos de plano de ação do triênio 2016-2019. Então, esse nosso livrinho azul esteve em nossas mãos o tempo todo. Nos ajudou a manter o caminho proposto e a realizar o que desejávamos, com a certeza de que Deus está fazendo uma coisa nova. A partir desse plano de ação 2016-2019, desenvolvemos as atividades que agora partilhamos com vocês. Intensificar a cultura do encontro consigo, com o outro, com a outra, com a criação e com Deus, para que as relações comunitárias intergeracionais, interculturais e intergeneracionais sejam circulares, afetivas, sólidas, vivendo os valores da comunhão, gratuidade, proximidade e misericórdia. Os novos tempos continuam trazendo coisas novas à vida religiosa consagrada e nos desafiam na busca de uma maior comunhão com Deus, com a criação e principalmente nos desafiam na busca de melhores relações interpessoais fora e principalmente dentro da vida comunitária. Equipe interdisciplinar de reflexão e assessoria. A equipe interdisciplinar de assessorias e de reflexão tem como objetivo, tem como função dar suporte à diretoria, à presidência, com exatamente a reflexão interdisciplinar e com as assessorias que são pedidas. Nós temos 11 membros nesse momento, entre teólogos, teólogas, biblistas, psicólogos, psicólogas e um sociólogo. Nós trabalhamos numa média anual de 5 reuniões, ao invés da reunião mensal, reuniões mais estendidas, de 2 dias, e menos reuniões durante o ano. E nessas reuniões, além das análises de conjunturas normais, frequentes, nós também preparamos seminários, encontros, nós destacamos também assessorias para estes seminários, para esses encontros, nós ajudamos a diretoria em declarações, na necessidade de dizer a sua palavra publicamente, nós também procuramos, desde a última Assembleia, tomar as prioridades, o horizonte, a temática em mãos e fizemos reflexão comum
para que elas resultassem em artigos na revista Convergência. Então, ao longo do triênio, a revista Convergência foi aprofundando essas prioridades e o horizonte com o que trabalhamos nesse triênio, além de prepararmos também essa própria Assembleia, de acompanharmos a pesquisa que foi feita, sobretudo na área de interpretação da pesquisa e das prioridades para esta Assembleia. Nós também fizemos algumas gravações e nós tivemos também algumas assessorias a alguns regionais que pediram a CRB Nacional. Esse foi o trabalho normal da equipe de assessoria e reflexão. Nós temos um certo déficit de pessoas e encontramos dificuldades em encontrar pessoas disponíveis e qualificadas para fazer parte da equipe, mas nós esperamos qualificar ainda melhor esta equipe. Formação permanente. CERN, Centro de Renovação Espiritual, de revitalização da vida religiosa consagrada, através da vivência intercongregacional, na dinâmica de partilha, oração, reflexão e avaliação pessoal e comunitária. Oferece conteúdos atualizados que proporcionam um aprofundamento humano, teológico, espiritual, social, para a retomada com mais entusiasmo, coerência e novo vigor da vida, consagração e missão. O CERN é um programa que incide na vida de tantos religiosos, religiosas, pelo reencantamento no seguimento de Jesus Cristo. Realizam-se 2 CERNs a cada ano, com a participação de religiosos, religiosas vindos de todas as regiões do Brasil. Neste triênio ocorreram, em 2016, o CERN 113 em Petrópolis, Rio de Janeiro, com 39 participantes. O CERN 114 em São Paulo, com 47 participantes. Em 2017, o CERN realizou-se em Curitiba, com 44 participantes. E o CERN 116 em Salvador, com 46 participantes. Em 2018, tivemos o CERN 117 em Brasília, com 37 participantes. O CERN 118 em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, com 45 participantes. Em 2019, o CERN 119 em Florianópolis, com 34 participantes. Ao total, neste triênio, tivemos 292 participantes religiosos e religiosas no programa do CERN. Profolíder, programa que se destina à formação de novas lideranças e às lideranças da vida religiosa consagrada. Aprofunda temas específicos desenvolvidos num espaço comunitário de troca de experiências, vivência humana e espiritual, em vista de uma maior integração da pessoa consagrada e suas relações com a instituição, com a realidade e sua espiritualidade missão. Contribui para uma nova geração de vida religiosa consagrada, alicerçada no seguimento e discipulado de Jesus, capaz de assumir os riscos da mudança, os desafios dos tempos atuais. Este programa se dá a partir de 4 dimensões: a pessoa e a instituição, a realidade, a vida religiosa consagrada e a espiritualidade missão. O Profolíder Especial é um programa que se destina às lideranças de institutos religiosos, seguindo uma temática diferente do Profolíder. Este atende especificamente gerais, provinciais, superiores, regionais, conselhos gerais e provinciais.
se realiza o Profolíder especial, tendo como eixo transversal a espiritualidade, e se dá a partir da chave de leitura das dimensões antropológica e psicológica, bíblica e teológica. Ambos os Profolíderes ocorrem em Brasília, de 2 em 2 anos, alternadamente, com a participação de religiosas, religiosos vindos de todas as regiões do Brasil e também do exterior. Nesse triênio ocorreram os seguintes Profolíderes. Em 2016, o Profolíder 13, em 2017 tivemos o Profolíder 14, edição especial, e o Profolíder 15. Em 2018, o Profolíder 16 e em 2019 o Profolíder 15, edição especial. Tivemos um total de participantes de 105 religiosos e religiosas. Projeto 2. Resgatar e aprofundar a espiritualidade mariana místico-profética, para fortalecer e promover a mística e a profecia da vida consagrada. A CRB ofereceu subsídios orantes da Palavra de Deus com o lema da CLAR: saiamos depressa do encontro da vida, inspirados na visitação de Maria. Foi feita a peregrinação da imagem de Nossa Senhora em todas as regionais da CRB, celebrando os 300 anos da aparição da imagem. Realização do 2º Seminário Nacional da Vida Consagrada nos dias 4 a 8 de maio de 2018. Realizou-se o 2º Seminário Nacional da Vida Religiosa Consagrada, iluminado pelo tema Mística e Profecia na Missão Comunitária e o lema Saiamos às pressas com Maria, aonde clama a vida. Prioridade 2. Relações humanizadoras e solidárias. Realização do 1º Encontro Nacional de Religiosos Presbíteros, em Belo Horizonte, nos dias 10 a 13 de setembro de 2018, e o encontro teve como tema Religiosos Presbíteros, Identidade e Missão na Igreja do Brasil, e como lema, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Foi publicado na revista Convergência e no site da CRB Nacional textos de vários autores sobre relações humanizadoras e solidárias e testemunhos sobre relações humanizadoras. Projeto 2. Formação em formato multimídia. Eu sou irmã Thelma Laje, sou religiosa missionária de Nossa Senhora das Dores. É uma relação onde a gente percebe a presença de Deus. Foi realizado o 2º Encontro da Vida Monástica e Contemplativa em 2017. Tema principal: Eis como é bom e agradável estarmos unidos e felizes. Projeto 3. Seminários em grandes regiões para superiores e superioras maiores. Sul e Sudeste, Norte e Centro-Oeste, Nordestão. Prioridade 3. Missão com opção preferencial pelos pobres. Projeto 1. Missão Adigentes. Agradecemos a Deus Trindade pelas coisas novas que seu amor suscitou em nosso peregrinário missionário neste triênio. Missão Adigentes. Projeto missionário Igreja do Brasil e Igreja do Haiti. Prosseguimos no dinamismo e vitalidade do Espírito Divino, com as atividades existentes e o desabrochar das novidades na missão. Instalação de uma brinquedoteca que possibilita a acolhida e proteção de crianças em vulnerabilidade social. Integração de 2 jovens da Juventude Missionária do Brasil. Encontro com as superioras das congregações
que integraram e integram o projeto. Projeção de continuidade na missão, intensificando o diálogo e o discernimento. Constituição de uma comissão administrativa. Início da construção do Centro de Nutrição. Aquisição de novo veículo com a colaboração da Advent. Aquisição do gerador de energia. Funcionamento da padaria. Comunidade Intersalão, situada na Diocese de Pemba, em Moçambique. Implementamos a manutenção das irmãs e das atividades sociopastorais. Visitamos uma vez por ano a comunidade para avaliação, formação e assessoria de retiros. As reuniões com as superioras são anuais. Alguns destaques: acompanhamento litúrgico e catequético, atendimento às comunidades rurais, infância missionária, alfabetização de crianças, adolescentes e mulheres, Projeto Vida, coordenação da escola, pastoral da criança, formação de catequistas, visitas às minas. A intercongregacionalidade nos revitaliza na vivência e no testemunho missionário. Fomenta a partilha dos carismas congregacionais e favorece nossa atuação. Salientamos alguns aspectos relevantes. O segundo seminário da intercongregacionalidade, realizado em 2016, com a participação de 72 pessoas. Comunidades missionárias. Acompanhamos algumas comunidades, com visitas anuais para encontros formativos e avaliativos. Missão nas fronteiras, em Oiapoque, Amapá. Baliza, Goiás, administrada pela Regional de Goiânia. Planalto, Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Projeto no Cruzeiro do Sul, Acre. Formação missionária nas regionais e nos núcleos. Sob a luz da primeira prioridade, que visa integrar mística e profecia, realizaram-se 25 encontros, seminários e retiros, com um total de 965 participantes. Ao lançar um olhar para frente, vislumbram-se novos horizontes e as perspectivas aquecem nossos corações. Dar continuidade às prioridades da CRB Nacional, fortalecer a intercongregacionalidade, apoiar os projetos além fronteiras, adigentes, redes e parcerias, implementar a rede missionária intercongregacional. Confiantes de que é o amor de Deus unitrino que nos impulsiona a viver e ser missão na igreja e na sociedade, vivamos dia por dia, hora por hora, e confiemos a Deus o futuro. Projeto 3. Justiça, paz e integridade da criação. O documento de Aparecida número 91 reza: os indígenas afro-americanos emergem agora na sociedade e na igreja. Este é um kairós, um novo Pentecostes eclesial. O fortalecimento e acompanhamento da caminhada do GRENI, grupo de reflexão dos religiosos e religiosas, negros e negras indígenas, pelo setor Missão da CRB Nacional, tem por objetivo estimular cada vez mais um processo de reflexão e atuação como vida consagrada afro-indígena, acolhendo as novas formas de organização na recuperação da sua identidade e dos valores culturais. Entramos em um processo de reflexão para buscar discernir como responder às interpelações de hoje. Ficamos com a responsabilidade de ampliar as reflexões e encontrar os meios que possibilitem à cultura indígena um espaço próprio para refletir as especificidades de sua espiritualidade e relação com a natureza. Nessa perspectiva, realizamos as seguintes atividades. O primeiro encontro do GRENI em Mato Grosso do Sul, com a maioria de religiosos e religiosas indígenas. 2 encontros do GRENI a nível nacional e o encontro da região sul-sudeste que aconteceu em Porto Alegre. Rede Um Grito pela Vida.
A Rede Um Grito pela Vida celebrou 10 anos em 2017. Isso significa que é uma missão consolidada. Nossa missão é ajudar a população a se precaver contra esse grande mal. Por isso, continuamos com o trabalho de formação e sensibilização nos núcleos de forma permanente. A rede está se ampliando e encerra o triênio com 30 núcleos em 24 estados, somando em média aproximadamente 500 pessoas envolvidas diretamente, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Contamos com a participação ativa de mais de 100 congregações. Com o objetivo de revitalizar nossa opção preferencial pelos pobres e excluídos de hoje, a equipe Justiça, Paz e Integridade da Criação realizou várias atividades. Passamos uma semana de convivência com os povos indígenas, Guarani, Kaiowás, no Mato Grosso do Sul. Partilhamos dos seus sofrimentos, alegrias e esperanças. Dentro dessa perspectiva de uma terra sem males, foi realizado o Seminário para a Superação da Violência contra os Povos Indígenas, que aconteceu na Universidade Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul. A CRB Nacional proporcionou a participação de mais de 50 indígenas de 7 etnias. Foi um momento de escuta, partilha e muita solidariedade. Tivemos também o primeiro seminário de Justiça e Paz e Integridade da Criação da região Nordeste, que aconteceu em Fortaleza. Destacamos o Encontro Nacional da Rede Brasileira Justiça, Paz e Integridade da Criação, que aconteceu aqui em Brasília. A Rede Brasileira Justiça e Paz e Integridade da Criação é formada pela união entre as equipes Justiça, Paz e Integridade da Criação da CRB Nacional e as comissões Justiça e Paz diocesanas da CNBB, mais leigos e leigas ligados aos diversos carismas congregacionais e outras organizações. Isso trouxe um novo ânimo na luta pela defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. Sabemos que as prioridades não se esgotam no triênio, elas apenas indicam o que se vê ao longe, ou seja, o novo está na maneira de pensar, se organizar e agir. Percebemos que a força que nos une é maior que nossas diferenças. Precisamos ser a voz dos sem vozes. Foi nessa perspectiva que os diversos encontros aconteceram em nível local, regional e nacional. Religiosos, religiosas, leigos, leigas, todos imbuídos no mesmo espírito. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Defender a vida e a dignidade da pessoa humana é missão de todos, de todas nós. Prioridade 4. Intercongregacionalidade. Seminário de fortalecimento da intercongregacionalidade. Juventudes. O setor juventude engloba 4 grandes áreas: novas gerações da vida consagrada, serviço de animação vocacional, missão da vida religiosa jovem na Amazônia e parcerias com os institutos que trabalham com juventudes. Ao longo desse triênio, a caminhada do setor foi dinamizada pelo sopro do Espírito, que com seus ventos trouxe também alguns desafios que desejo partilhar com esta Assembleia. Mas também quero partilhar tantos sonhos e iniciativas deste tempo. Espero que estes sonhos aqueçam o coração para que possamos continuar sonhando novos e maiores sonhos no próximo triênio. Alguns destaques das novas gerações. Em fevereiro de 2016 aconteceu o 3º Congresso Nacional das Novas Gerações em Brasília, com representantes de 121 congregações, totalizando 500 participantes. Neste ano também, alguns representantes do Brasil participaram no encontro das novas gerações do Cone Sul, no Chile. Ao longo de 2017, foram realizados 5 seminários das novas gerações em preparação ao congresso promovido pela CLAR. Participaram cerca de 250 pessoas. No segundo semestre de 2017, aconteceu o 3º Congresso Latino-Americano das Novas Gerações em Lima e foi promovido e organizado pela CLAR. O congresso reuniu 170 jovens provenientes de 19 países. Do Brasil participaram 19 pessoas. Uma das coisas novas deste triênio, no tocante às novas gerações, foram os encontros nacionais dos referenciais estaduais.
O primeiro encontro aconteceu em fevereiro de 2018 e contou com a participação de 24 referentes estaduais. O segundo encontro aconteceu em março de 2019, contou com a participação de 22 referentes de 16 estados. A pauta desse encontro foi a articulação e organização do Congresso das Novas Gerações, que vai acontecer em fevereiro de 2020. Em 2018, aconteceram os mutirões estaduais das novas gerações com o tema Saiamos depressa ao encontro da vida. A temática estava em comunhão com a igreja que celebrava os 50 anos da Conferência de Medellín. Ao longo do triênio, aconteceram as reuniões da Comissão Nacional das Novas Gerações, que favoreceram o fortalecimento do projeto das novas gerações, a melhor organização no acompanhamento dos grupos, a estruturação de uma rede de comunicação e articulação com as várias regionais e estados. Missão da vida religiosa jovem na Amazônia. A missão visa sensibilizar e despertar o coração para a dimensão missionária na região amazônica. Nos anos de 2016 e 2017, a missão aconteceu na Diocese de Macapá, nas comunidades de Tartarugazinho e Mazagão, com participação de 17 pessoas, na região das Ilhas, com a participação de 32 pessoas. Em 2018, a missão aconteceu na Prelazia do Marajó, Paróquia de Anajás, com a participação de 30 pessoas, de 18 congregações, 4 jovens da Renovação de Afuá e alguns agentes pastoral da paróquia. Formação inicial. Em julho de 2017 aconteceu o Seminário Continental para Formadores, organizado pela CLAR. Ele aconteceu na cidade de Quito, no Equador. Participaram do evento 110 formadores de diferentes etapas, vindo de 15 conferências, e o Brasil foi representado por 3 formadores. Pensando também no desafio de assumir a interculturalidade no processo formativo, a CRB Nacional, juntamente com a equipe de formadores do CONISUL, realizou o 3º Seminário de Formação Inicial em chave intercultural em julho de 2018, na cidade de Aparecida. Participaram 109 religiosos de 81 congregações. Do Brasil eram 85 pessoas. Uma provocação para continuar sonhando. O Papa Francisco, com o moto próprio Vós sois a luz do mundo, chama toda a igreja a refletir e tratar as questões do abuso. Por que não pensar, refletir e aprofundar esse tema tão importante no próximo triênio com os formadores e animadores vocacionais? Serviço de animação vocacional. Ao longo do triênio, a área que mais cresceu no setor foi o SAV, por meio da sua rearticulação nas regionais, a partir do desenvolvimento em conjunto de um projeto vocacional comum, com o objetivo de dar um rosto mais unitário ao trabalho vocacional, respeitando a realidade de cada regional. Nesse sentido, buscou-se animar e fortalecer os projetos vocacionais regionais, fomentar a aproximação das regionais com a pastoral vocacional da CNBB e os institutos que se ocupam com a animação vocacional. Alguns destaques do triênio. Em 2017 e 2018 aconteceu a Semana de Formação Vocacional Missionária em parceria com o Centro Cultural Missionário. Em 2017 participaram 22 animadores e no ano de 2018 16 pessoas. Desde 2016, a CRB participa das reuniões ampliadas da Comissão Episcopal para o Ministério Ordenado e Vida Consagrada da CNBB, com representantes vocacionais regionais. Em 2016 participaram 11 representantes, em 2017 13 e 2018 16 regionais estavam representadas. Percebe-se que houve um fortalecimento das ações conjuntas, CRB e CNBB, inclusive em parcerias com as regionais, em vista da preparação do 4º Congresso Vocacional do Brasil. Desde 2018, 5 representantes do SAV e CRB marcam presença na reunião nacional da Pastoral Vocacional da CNBB. Essas reuniões são importantes momentos de avaliação, planejamento da caminhada vocacional do Brasil. Destaco como positiva a possibilidade de poder pensar, articular em conjunto a preparação do 4º Congresso Vocacional e o estreitamento de laços, iniciativas e parcerias no âmbito do discernimento e acompanhamento das vocações. Um dos pedidos oriundos das bases foi a realização de encontros ou seminários nacionais com a temática vocacional.
Em outubro de 2017 aconteceu o primeiro seminário nacional com a participação de 58 religiosos. O segundo aconteceu em 2018 e contou com a participação de 106 pessoas. Em dezembro de 2017 aconteceu em Roma o Congresso Internacional de Pastoral Vocacional e Vida Consagrada, promovido pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, como espaço de escuta da vida consagrada em vista do sínodo sobre os jovens. Participaram do evento cerca de 900 pessoas provenientes dos 5 continentes e a CRB foi representada pela assessora do setor. O setor continua a parceria com a Escola Vocacional Marista, que acontece anualmente, e abriu um diálogo e parceria com o curso de extensão cultural em pastoral vocacional do IPV. Alguns desafios e perspectivas para continuar sonhando, fortalecer a identidade e as iniciativas dos SAVs regionais, ampliar as parcerias vocacionais com outras redes e o número de representantes das regionais na reunião anual da Pastoral Vocacional. Por tudo, dai graças ao Senhor. Obrigada a todos que sempre acreditaram e apostaram nas várias iniciativas do setor. Projetos sociais. A CRB Nacional a cada ano renova o compromisso no serviço à vida, indo nos espaços de solidariedade e cidadania, através do apoio, incentivo às regionais, os núcleos e grupos organizados, que buscam uma sociedade mais justa e solidária. Os projetos sociais abrangem, primeiro, projeto da Nacional, que estão sob a responsabilidade dos assessores executivos e equipes de trabalho. Segundo, das regionais, que atendem a uma demanda de formação e presença às comunidades religiosas inseridas em várias áreas missionárias. E terceiro, as congregações, que desenvolvem vários projetos sociais nos lugares de risco, junto àqueles e aquelas que estão à margem da sociedade. A CRB Nacional vem acompanhando e participando ativa e efetivamente o desenvolvimento das ações dos projetos sociais em vários estados e municípios do Brasil. Durante o triênio, teve como meta sentir de perto suas dificuldades, mas também as conquistas e vitórias pelos trabalhos realizados. Só foi possível concretizá-los graças ao apoio financeiro da entidade Advenity, que com sua generosidade e compromisso com os menos favorecidos, contribuiu que o sorriso e centenas de pessoas. No período de 2016 a 2019, os projetos sociais foram de suma importância nas realidades onde de fato a vida clama. A vida religiosa consagrada, comprometida com as causas dos mais pobres, tem feito parcerias com outras entidades que também adotam as questões sociais com o objetivo de resgatar a cidadania e a autoestima das pessoas. Digo a vocês, não há cidadania sem esperança, não há esperança sem oportunidade. Secretaria-Geral, Assessoria Jurídico-Administrativa e Financeiro-Contábil. O setor administrativo é o setor que assessora a presidência nas atividades administrativas relacionadas aos demais setores. É o setor que cuida do desenvolvimento e autossustentabilidade, através do gerenciamento, planejamento, organização, direção e controle, e tendo sempre como princípio básico a vivência da mística, que perpassa transparência, dignidade e respeito mútuo. Mantém organizada toda a documentação da matriz e das seções regionais. Acompanha o jurídico, a informática, recursos humanos, os recursos materiais, a contabilidade
e serviços de apoio. E, juntamente com a comissão de coordenação, delimita a administração ordinária que viabilizam as receitas e despesas indispensáveis para a sua manutenção. Formamos uma equipe com os nossos colaboradores, que se estende até as seções regionais, respeitando sempre as peculiaridades desse nosso imenso Brasil e procurando buscar atingir as finalidades da nossa conferência. E dentro do setor administrativo está o departamento financeiro, que tem as atribuições de coordenar, orientar, acompanhar as atividades da área financeira, em sintonia com a presidência e a comissão de coordenação, com quem se presta conta de toda a movimentação. Este departamento coordena as atividades financeiras, o planejamento financeiro, acompanha com os colaboradores o movimento de caixa, o controle bancário, bem como os registros de contas a pagar e receber. Participa com os demais membros da comissão de coordenação na elaboração do orçamento anual e acompanha-o mensalmente. E a principal fonte de receita própria da CRB é o nosso fundo de manutenção, que são aqueles valores que recebemos das congregações. E nós temos o gráfico do triênio, que demonstra reflexo da crise que assola o nosso país, fruto de desmandos políticos, financeiros, jurídicos, econômicos e de gestão. E isso afeta a sociedade sem exceções. E as instituições religiosas inseridas nesse contexto também são devidamente afetadas. Comunhão com instituições irmãs. A CRB faz comunhão com a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos, integrando todas as equipes de reflexão, assessoria, coordenação de seminários, congressos e momentos espontâneos de visita e encontro. A CRB Nacional apoia e se sente apoiada igualmente por outras instituições irmãs. A ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, CCM, Centro Cultural Missionário, POM, Pontifícias Obras Missionárias, Comina, Conselho Missionário Nacional e outras. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a vida religiosa consagrada é um grande dom à Igreja, conforme Lumen Gentium 43. Quão preciosa é a vida doada de tantas irmãs e tantos irmãos por esse imenso Brasil. Expressamos a nossa gratidão a cada um e a cada uma pelos gestos significativos de apoio, incentivo, avaliação e participação na nossa conferência. Deus lhes pague por tudo. Somos CRB. Eis que vem surgindo